fazer uma leitura nesta noite. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29, no versículo de número 1. Nós vamos a partir do versículo de número 1. Então você que tem a sua Bíblia aí, você abra, acompanhe, tá? Você que não tem a Bíblia, você preste muita atenção no que Deus vai falar com você nessa noite, tá? E os irmãos que têm a facilidade de sentir a presença de Deus, eu quero nessa noite cheios da unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? As pessoas que vão assistir esse vídeo vão ser tocadas pelo poder de Deus, tá? As pessoas que vão acessar o nosso canal vai ser abençoada através das nossas vidas, porque Deus está neste lugar. Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 29. A palavra do Senhor diz assim nesta noite: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as restaurou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário as imundícias, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e ao assobio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes o incenso. Amém? Pode fechar a tua Bíblia. Dá um cutucãozinho no irmão e diga assim para ele. Presta atenção. Diga a ele assim, presta atenção. Quem é de Deus entende as coisas de Deus. Eu estou falando com pessoas entendidas da palavra de Deus nesta noite. Nós estamos pregando para pessoas que vão morar no céu. Estamos pregando para pessoas que foram separadas, foram escolhidas, tiveram o privilégio de ter os seus nomes escritos no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar, amado. Porque o Senhor tem um compromisso com você. Amém? Vamos nos deter um pouquinho no texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz aqui que aos 25 anos de idade assume o trono de Israel, assume o trono de Judá, um jovem de nome Ezequias. A Bíblia diz mais à frente, olha o que a Bíblia diz sobre esse moço. Ele reinou durante 24 anos diante do trono de Deus. 24 anos ele reinou em Judá. Mas a Bíblia
assim, que depois de Ezequias e antes de Ezequias, nunca houve um rei semelhante. Amado, depois de você, nunca houve e não haverá alguém que faça o que você fez no Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o rei Ezequias, quando ele toma a frente, quando ele assume a autoridade de rei, a Bíblia diz que ele toma uma primeira preocupação na vida dele. A Bíblia diz assim, que no primeiro dia, no primeiro mês, ele chega dentro do seu palácio, e a primeira preocupação de Ezequias é: como está a casa de Deus? Amado, qual é a preocupação do teu coração? A preocupação do teu coração é o trabalho que você tem que ir amanhã? A preocupação do teu coração é as contas que você tem que pagar? A preocupação do teu coração é a cartinha que chega lá e você fala assim, é cobrança? A preocupação que você tem é como que está o seu namoro? É como que está o teu casamento? Qual é a primeira preocupação que você tem na tua vida? A Bíblia diz que numa certa vez, quando os pais de Jesus foram a prestar o censo, que era obrigatório eles irem lá e prestarem o censo, eles estão voltando, já 3 dias depois que eles estão voltando, eles dão falta do filho. Depois de 3 dias. Porque para eles olhavam e falavam assim, Jesus deve estar com os primos, Jesus deve estar com os parentes, ele vem vindo. Quando eles encontram os parentes, eles veem que Jesus não está no meio, e eles se preocupam, e eles voltam para a cidade e vão procurar Jesus. Chega na sinagoga, chega no meio do templo, chega no meio dos doutores, está lá Jesus assentado, conversando com os doutores da lei. E quando Maria e José chegam para ele e perguntam, Jesus, o que está fazendo aqui, Jesus? Jesus vira para eles e diz assim, eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Aleluia. Estou cuidando das coisas de meu Pai. Glória a Deus. Amado, quando Ezequias assume o trono, no seu coração bate, no seu coração queima, no seu coração inflama o desejo de consertar a casa de Deus. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, ele abre as portas do templo e restaura aquelas portas. Talvez você não esteja entendendo ainda, porque você não sabe como estava a situação do povo de Israel. Amado, o povo de Israel, ele vinha vindo de uma degradação, ele vinha vindo de um apodrecimento espiritual, ele vinha vindo de um abandono de fé. As coisas que eram do Senhor, eles deixaram de fazer. Amado, é muito perigoso quando a gente deixa de fazer as coisas para Deus. Muitas vezes a gente acha que o primeiro sinal de esfriamento espiritual é quando a pessoa deixa de vir na igreja. Mas o primeiro sinal de esfriamento espiritual é quando a gente deixa de sentir falta, quando a gente deixa de sentir necessidade de estar na casa de Deus ou de fazer as coisas para Deus. Você tem que cuidar das coisas do teu Pai. Você foi chamado para cuidar das coisas do teu Pai. O rei chega diante do povo, o rei chega diante dos ministros e fala assim, primeiro passo, primeiro decreto meu como rei, vamos restaurar a adoração ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, ele tinha tanta coisa para ele se preocupar. Amado, talvez você tenha tanta coisa para se preocupar na tua vida. Mas a primeira coisa que você tem que se preocupar é como anda a sua vida